Saúde, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar mais um dia aqui na casa do Senhor. Um alô aí para a Bianca, que está assistindo, e o papai, que não pôde vir, que está enferma. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. O Senhor gerou sobre essa palavra, né, no meu coração hoje. É uma palavra bastante bem conhecida, os irmãos já sabem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Houve um homem de Ramai, de Sofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, e o filho de Gerom, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufá, e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome, uma era Ana e outro nome era Penina. E Penina tinha filho, porém Ana não tinha filho. Amém? Pode assentar aí. É uma palavra bem bastante conhecida. As crianças conhecem sobre Samuel? Sim? Ah, então tá bom. Então, a palavra do Senhor vem dizer, vou contar a história de Samuel, bastante conhecida. A gente sabia que Ana, ela não podia, a madre de Ana foi encerrada, o próprio Deus encerrou a madre dela. Mas, porém, Ana, Deus tinha um propósito muito grande, como tem na vida de cada um de vocês, porque vocês são o futuro da nossa nação. Deus tem obra na vida de cada um. Mas é necessário também que os pais ensinem a criança no caminho que deve andar, e até na velhice não se desviará. A gente sabe que Penina era uma mulher que irritava muito Ana, por Ana não ter um filho, né, para levar com sacrifício ali, para adorar o Senhor. Todo ano, o seu esposo subia para adorar a Deus e fazia sacrifício. Porém, Ana não tinha, mas mesmo assim o seu marido, né, ajudava, dava além do sacrifício para a mulher que tinha filho, também dava para Ana também, fazia o mesmo sacrifício. E a gente vem conhecer que ali em 1 Samuel vai falar que Ana, ela andava muito triste. E você sabia que hoje é noite de milagre? Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E Ana chorava, andava muito, mas muito triste. Por quê? O desejo de Ana era ter um filho. O desejo de Ana era ter um filho. Porém, Ana pedia muito a Deus. Mas a palavra do Senhor vem dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Quem aqui, eu creio que alguém, eu não sei, que já sofreu por um aborto, né? Alguém aqui, eu não sei se já sofreu, mas conhece alguém que já sofreu por um aborto, pedindo a Deus um filho, mas aí não concedia. Não era diferente na vida de Ana. E na vida de hoje também. Imagina a mulher desesperada querendo um filho, e no momento, não era o momento certo ainda de chegar aquele filho. Porém, Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, não tem palavra, não tem demônio que possa impedir o agir do Senhor. E Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Assim como Ele foi na vida de Ana. Ana desejava muito ter um filho. Porém, é um processo. Ana andava amargurada, chorando. E um certo dia, Ana teve um encontro com o Senhor. E ali Deus concedeu a petição. A Bíblia vem nos dizer que por muito tempo ela andava angustiada. Só que Deus, Ele resolve conceder a petição de Ana. Quem sabe o nome do bebê que Ana gerou? Alguém sabe? Da Bíblia? Quem era? Samuel. Muito bem, ó, você conhece a Bíblia. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele concedeu a Ana Samuel. Mas você sabia que Ana, por orar, Deus, Ele fez, além de Ana pedir a Deus um filho,
Porém, Ana também decidiu devolver para o... E quando a gente promete, faz um voto a Deus, a gente tem que cumprir. E quando Ana prometeu, olha, Senhor, meu filho não se passará navalha no cabelo, não cortarás, né? Eu vou te entregar ele na tua casa. E assim Ana cumpriu um voto. E os papais, no dia quando traz seus recém-nascidos aqui no altar, para entregar, vai fazer o pastor ora, né? Consagra. E ali, vocês não fazem uma promessa que vai cuidar dos filhos, que vai ensinar ele no caminho que deve andar, e até na velhice não se desviará? Então, temos que fazer isso. Então, Ana fez um voto ao Senhor, e porém Deus se agradou do menino, que era chamado... Samuel. Então, gente, o que eu quero falar para vocês nessa noite, o que o Senhor gerou sobre o meu coração, nós pais, temos que ensinar aos nossos filhos os bons costumes da Bíblia. Porque Deus, quando Ele faz uma promessa para você, entrega um filho, gera dentro do teu ventre, que você consagra, vem aqui no altar, consagrar e falar que vai cuidar, que vai ensinar sobre os princípios que tem que ser ensinado, temos que honrar o nosso compromisso. E temos que sentar na mesa. Eu não sei se alguém aqui de costume não tem costume de sentar na mesa com os filhos. Tem momentos que nós temos que tirar para sentar na mesa, para conversarmos, para fazer um devocional. Alguém faz devocional aqui em casa com o papai e a mamãe? Alguém faz? Eu ensinei a Bianca uma maneira muito fácil de fazer um devocional. E eu pedi a Bianca para fazer ler um versículo da Bíblia e ela me demonstrasse através de um desenho, ela me explicasse. Que é muito fácil de aprender. Deus me deu essa estratégia para ensinar sobre a Bíblia para ela. E eu falo assim, por que é importante nós, pais, cuidar dos nossos pequenos, que são o futuro da nação? Para a criança não ter medo, não ter ansiedade. Porque vocês sabiam que às vezes a gente deixa despercebido os nossos filhos, vai para a escola, a gente trabalha, passa o dia todo trabalhando, chega cansado. E muitas das vezes, irmãos, esquecemos de sentar com eles e perguntar como foi seu dia, o que aconteceu na escola. Você sabia que às vezes nossos pequenos, ele não fala tudo para nós? Mas através de gesto, através de uma ansiedade que muitas vezes se passa despercebido, que no futuro, lá na frente, agride tudo. Por que muitas jovens, hoje em dia, não estou falando, irmãos, é a realidade. Tem ansiedade, tem crise de ansiedade. Pessoas que não conseguem se firmar na fé, porque não teve estrutura familiar. Às vezes, ligamos tanto para trabalho e esquecemos do principal, que é ensinar o primeiro reino do céu e a sua justiça e a demais coisa vos serão acrescentada. E quando Deus falou isso para mim, a palavra vem primeiro para mim, irmãos. A palavra vem primeiro para mim. E quando Deus falava sobre o cuidado de Ana ali, porque Ana não podia gerar naquele momento, e eu creio que Deus estava preparando Ana para ser mãe. Porque Deus nele não te dá nada antes que você não esteja preparado para receber. E aí eu fiquei pensando e Deus falando comigo. Primeiro ela teve que aprender. Digamos que ela estava necessitada de ter um filho, porque Penina tinha, né? A Bíblia vem dizer que Penina zombava dela, ria dela, por não ter gerado, por não ter esse poder de ser mãe. Mas quando Deus ele tem um propósito na minha e na tua vida, primeiro Ele nos capacita. E se nós somos capacitados por Deus, se somos dependentes de Deus para nos instruir,
uma criança num caminho que deve andar, nós temos que cumprir o papel de pai e de mãe. Para servir. E eu falei, Jesus, o que é isso? Primeiro veio para mim, irmãos. E é sério, irmãos. É sério. Isso é muito sério. Porque Ana aprendeu primeiro. O primeiro ela aprendeu a esperar para ela ter cuidado. E ela fez um voto a Deus. Ela fez um voto, ela cumpriu. Ela entregou ele na casa do Senhor. Para ele servir, porque foi os filhos de Eli. É o filho de Eli, Ofinéias e o outro que eu não me lembro a memória. Ofni, isso. Eles estavam em pecado, em tocar nas coisas, estavam fazendo as coisas do Senhor de qualquer maneira. E Deus não se agradou. Olha o projeto de Deus, olha o propósito de Deus na vida de Ana e na vida que Deus tinha para Samuel. Então, Ana andava triste, mas o Senhor concedeu a petição dela. Mas ela fez um voto. Eu quero dizer aqui para os pais, eu falo para mim mesmo. Todos os dias eu falo, eu tenho que ensinar a minha filha no caminho que deve andar. Temos que falar sobre os princípios, sobre os preceitos. Porque as escolas, mesmo você pagando escola particular, mesmo pública, independente, irmãos, tem coisas muito encobertas dentro, implantado lá dentro. E eu ensino. E nós pais temos que ensinar nossos pequenos a isso, a combater os dados inflamados do maligno. Aqui alguém jejua? Alguma criança já jejuou? Gente, você fala assim, nossa, criança jejuar? Criança pode jejuar sim, meus queridos. Se o pai não jejua, se o pai não ora, se o pai não medita na palavra, o que você tem a oferecer para as crianças? A gente tem que ensinar o caminho que deve andar. Temos que ensinar nossos filhos a ser forte. Forte assim como? Para combater esses dados implantados dentro das escolas. Irmãos, as escolas é feita para ensinar, mas ensina também coisa errada. E nós pais temos que orientar o que pode e o que não pode. Se você veio aqui no altar, entregou, falou perante Deus e perante o homem, que ia cuidar, que ia ensinar. E aí? Tem cumprido o que você tem fez o voto para Deus? Você não fez para o homem. Você falou perante o homem e perante Deus. Você tem cumprido para Deus? Porque é daqui, irmãos, que vão sair pastores, missionárias, levitas, com caráter de Cristo. E temos, irmãos, que formar isso. Porque quando Deus falou sobre Samuel, sobre criança, a gente sabe que a Bíblia fala sobre o chamado de Samuel. Mas ali Deus deixou Samuel ali com Eli para ensinar, para aprender das coisas. E aqui, irmãos, Deus nos deu os nossos filhos como herança, porque os filhos são herança do Senhor. E cada um naquele grande dia vai prestar conta, viu, irmãos? Nós, pais, temos que cuidar dos nossos filhos. E ali, a Ana deixou ali na casa para servir ao Senhor. E nós, pais, temos como direito de ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. E quando Deus falou sobre essa palavra, ardeu fortemente no meu coração, porque foi uma correção. A gente fala sobre milagre, que na Bíblia aconteceu um milagre, mas Deus me orientou a outra situação. E o que eu estou passando para vocês, possa vocês querer ou gostar ou não, irmãos, eu estou passando aquilo que Deus me instruiu a passar. E nós temos que ensinar os nossos filhos, irmãos. O céu é tomado à força, o mundo aí fora é do maligno. Tem muita coisa boa para viver? Tem, irmãos. Mas se não, é criar uma geração anêmica, uma geração Nutella, que temos que dizer, não pode, chora, tudo chora.
Eu falo, irmão, de nós adultos. Começamos por nós adultos. Temos que nos posicionar para fazer primeiramente a vontade do Senhor. Porque aqui foi louvado aqui que é geração eleita, sacerdócio real. Então, se somos isso, temos que ensinar nossos pequenos a fazer isso. É meditar na palavra desde pequeno. Você sabia que, não sei se vocês veem uns tutorial no YouTube, alguns vídeos, que a criança já começa desde pequeno? Tudo começa desde pequeno. Então, você tem que ensinar. No momento que está desse tamanho ali, olha. Do tamanho daquela criança ali que está no colo do irmão. Dizer não. Tem o momento do sim e tem o momento do não, da frustração. Tem que se frustrar, a criança tem que se frustrar sim. Não dizer tudo sim, sim, sim. Deus, Ele está requerendo de nós, irmãos. Requerendo de nós, que nós viemos se consagrar, jejuar, buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ensinar nossas crianças no caminho que deve andar. Vamos fazer devocional, vamos fazer eles jejuar 1 hora, tirar alguma coisa que ele gosta, irmão. É um doce, é um chocolate, vamos tirar. Dá para isso. E sentar, irmãos, para ouvir a palavra. Mandar eles falar, olha, lê um versículo. Grava o que você entendeu. É perguntar, é falar. E às vezes deixamos, irmãos, passar despercebido. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É a espada de 2 gumes que penetra até a alma, a medula óssea, irmãos. E nós precisamos se posicionar como um soldado de Cristo. Temos que orar pelas nossas crianças, para Deus livrar ali, irmão, porque tem um opressor dentro das escolas. Em qualquer lugar que você chega, tem o opressor, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E ali, Ana fez um voto ao Senhor, e Samuel, que foi concebido por Deus, né? E ali, Ana entregou ele ali na casa do Senhor. E sabemos que a Bíblia vai falar que Samuel era um sacerdote. E Deus levantou ele, irmãos, para ungir rei. O ministério do Samuel era muito lindo, muito lindo. Então, irmãos, para que seu filho obedeça ao chamado do Senhor, temos que partir primeiro de nós. Temos que buscar primeiro o reino do céu. Temos que instruir em todo momento. Não é difícil, irmão, você perder um filho para as drogas? Não dói? Não dói perder o filho para a droga? Não dói perder o filho para o mundo? Não dói? Dói, irmãos. Dói, 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 dói. Ah, você já teve perca? Não. Mas eu vi já várias amigas minhas chorando. Às vezes o filho morto, porque foi baleado na boca de tráfico. Então, irmão, pense nisso. Se você ama realmente o seu filho, comece a ter tempo para ele, a ter tempo para sentar, para fazer uma prosa, conversar, ou brincar, ou rir. E às vezes a gente só pensa em trabalho, em ganhar dinheiro, em faturar. E deixamos o que é mais precioso. A herança maior que Deus deu. O projeto maior que Deus deu. A riqueza maior que Deus deu. Foi os nossos filhos. E aí, irmãos, quando a gente às vezes fica preocupado com o que há de comer, com o que há de beber. Sendo que, para mim, a minha maior preocupação, o meu maior medo é a minha filha. Eu, Darlene. Tenho medo demais de perder a minha filha. Ou mesmo Deus me levar. E como que ela vai ficar? A gente tem que preparar nossos filhos, irmão, para combater os dardos inflamados do maligno. O que você ama? Realmente, você ama seus filhos?
Então começa a fazer devocional em casa, a jejuar, a cuidar da herança do Senhor que Ele te deu. Ana, ela fez o voto, ela aprendeu, e você sabe que não ficou só em Samuel. Ana gerou mais filho, porque Ana já estava pronta para ser mãe, para instruir os filhos no caminho que deve andar. Então nós temos que estar pronto, irmãos, para amar esses pequenininhos que são inocentes. Deus recebe um louvor tão perfeito, esse louvor dessas crianças, porque são pureza, são inocentes. Deus recebe de uma tal maneira que sobe, ó, rápido demais. E Deus está requerendo, irmão, da igreja, de mim, de você, posicionamento. Busca o Senhor quando se pode achar, invoca quando se está perto, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que Ele virá para mim e para a tua vida. Vamos amar nossos filhos, vamos amar o nosso próximo, vamos amar nós mesmos. Não vamos jogar ninguém para fora, vamos trazer o povo que está lá fora para dentro. Deus está querendo isso, irmãos. E quando eu falo que Deus falava sobre essa palavra para mim, e me partiu, eu falei, Jesus, eu preciso me policiar mais. Eu preciso me policiar mais com a Bianca. Às vezes, irmãos, os nossos filhos não falam tudo. Passou uma situação comigo, com a Bianca, esses dias. Bianca ficou 5 dias sem comer, por causa de uma merendeira na escola. E proibiu a minha filha de comer e de ir no banheiro. Ela estava em colônia de férias. E aí eu falei, Senhor. E Deus tinha me mostrado quem era a mulher. A gente, quando está ligado com Deus, irmão, quando a gente tem intimidade, porque eu estou contando isso rapidinho. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, Deus revela. E aí eu fui deixar a Bianca na escola e a Bianca chorando para querer não ir para a escola, que a Bianca não foi disso. E aí eu falei, filha, fala o que está acontecendo. E ela, não, mãe, nada não. Mas você nunca chorou para ir para a escola. Isso, colônia de férias. E aí na hora, segunda-feira, eu fui levar a Bianca e fui ligada. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, cobra bem com o teu sangue. Todo dia quando eu sair de casa eu oro pela minha filha. Na chegada e até na hora que volta eu oro. E eu falei, aí Deus falou, essa mulher bem aí, que está oprimindo a Bianca. Ai, meu irmão, olha como Deus é. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Irmão, eu passei segunda-feira trabalhando num plantão. Desesperada, a minha carne tremia. E eu intercedendo, porque a gente é mãe, a gente vira uma leoa, não é verdade? Para defender nossos filhos. E aí eu falei, Jesus, me segura. Olha, irmão, quando eu cheguei no Ceasa, que eu vim diante de Deus, não estou mentindo não, serei igual Deus que está mentindo, porque a gente é carne. E eu senti, irmãos, eu falei, se eu chegar naquela escola, pegar a minha filha, eu tenho certeza que o Espírito Santo não aplica mais assim. Eu falei, é verdade, irmãos, a gente tem que estar ligado, irmão, com Deus. A gente tem que ter intimidade com o Senhor que Deus revela. E aí eu falei assim, Senhor, me mostra. E aí foi tão interessante que o Jacques saiu esse dia. O Jacques nunca saiu cedo do trabalho. Chega sempre 8 horas, 9 horas. E aí eu falei, ele pegou, olha, o trem ficou no Ceasa. Eu trabalho no Vila Lobos, ficou no Ceasa, mal tempo parado. E já era 6h30, irmãos. E eu tenho que pegar ela na escola 7. E eu falei, Jesus, meu Deus, eu vou esganar aquela... Ele, irmão, porque a gente vira. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, eu orando. E aí quando eu cheguei em casa, o Jackson tinha pegado ela. E eu falei pro meu esposo, falei assim, Jackson, Deus é maravilhoso. Porque se fosse eu agir pela minha carne, eu acho que eu tinha dado... Só o sangue, irmãos. Eu estou falando assim porque aconteceu isso com minha filha. E eu quero falar para vocês ficarem ligados nos seus filhos, no comportamento. Sabe, irmão, se ele está agressivo ou se ele não quer, está agindo que você vê, percebe que tem algo diferente, investigue. E aí eu orei para o Senhor, Pai, toca na Bianca, Senhor. Fala com ela que ela venha desabafar comigo. Aí eu falei para ela assim, filha, você confia na mãe e no pai? Aí eu falei, confio. Eu falei, até brinquei assim, a mãe vira uma leoa para te defender.
Eu falei assim para ela, aí ela falou o que aconteceu. Que a tia, a merendeira lá, não deixava ela, porque ela leva a marmita, né? Não deixava ela esquentar a marmita e nem deixava ela ir no banheiro e falava que ela estava mentindo. E aí, irmãos, eu falo para vocês, como nossos filhos são importantes para o Senhor. E aí daquele que toca no ungido do Senhor, dos nossos pequeninos. Então a gente temos que ensinar. É tempo de guerrear, como aqui foi falado. Irmãos, temos que valorizar os nossos pequenos, porque daqui sairão profetas, sairão missionárias, sairão pastores para pregoar nos 4 continentes dessa terra que Deus quiser levar. Para levar, Ele vai levar, irmãos. Mas é necessário ter bagagem, é necessário ter estudo, é necessário instruir eles no caminho. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso para cumprir tudo o que promete. Então vamos se posicionar. Vamos amar nossas crianças. Vamos ficar, irmãos, ligadinho em cada detalhe. Como esse milagre foi gerado sobre a vida de Ana. Foi gerado na sua vida também. E Deus te deu, irmãos, herança para você cuidar bem, para amar. Para ensinar eles a respeitar os mais velhos. Para ensinar no caminho que deve andar. Essas crianças são o futuro da nossa nação. E eu já agradeço minha rica oportunidade. Em nome do Senhor dos Exércitos.